Lição número 6, hoje, a queda do Império Babilônico. Vamos aprender qual é o motivo, o porquê que às vezes pessoas caem ou são tirado algo porque não glorificam o nome de Deus, não reconhecem que Ele é o Deus que sustenta todas as coisas. Nosso texto áureo está no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 23. E te levantaste contra o Senhor do céu. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Verdade prática: se nos rebelarmos contra o soberano e santo Deus, Ele nos abaterá. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos sempre reconhecer a sua soberania em todo o tempo nas nossas vidas. Leitura bíblica, livro de Daniel, capítulo 5, versículos 1 e 2, depois vamos para o versículo 22 até o versículo de número 30. Nos diz assim a Sagrada Escritura nesta manhã: o rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazzar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. E tu, seu filho Belsazzar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então, dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazzar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro no pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra mais uma vez venha nos alertar em relação às nossas atitudes, em relação às nossas palavras diárias que proferimos dos nossos lábios, que nós possamos somente glorificar o teu nome, Pai, porque essa é a tua vontade. Reconhecer a tua grandeza, reconhecer que nada somos sem a tua mão sobre nós, nada somos sem a tua palavra sobre nós, nada somos sem o teu olhar de graça, de compaixão e de amor que nos levanta e que nos sustenta, Pai. Abre o nosso entendimento, para que possamos nos desprender deste mundo e glorificar o teu nome e reconhecer que tudo vem de ti, Pai, que tudo prossegue do teu reino, que tudo vem do Senhor, para que vivamos glorificando e exaltando o teu nome. Toma cada vida que estará ministrando a tua poderosa palavra nesta manhã, e nós que viemos para ouvir, para aprender, juntamente com aqueles que estão conosco pela internet, que os nossos corações sejam abertos, que a nossa mente seja levada cativa ao Senhor, para que possamos aprender a tua boa, perfeita e agradável vontade. A nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Pode sentar, irmãos. Pastor Marcos. A água está aí já. Vai ficar aqui ou não? A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Graças a Deus, estamos muito agradecidos ao Senhor por esta manhã maravilhosa de domingo, ensolarado. Queremos dar as boas-vindas aos nossos alunos da EBD online. Um bom domingo. Quem sabe já é à tarde, outros já estão entrando na noite, mas que nós possamos ter um momento aqui muito oportuno, diante de uma lição muito poderosa. Essa lição aqui de hoje, realmente, irmãos, é impressionante. Um assunto muito forte, mostra uma face de Deus. Deus é misericordioso, Ele é misericordioso. Porém, nós vamos entender aqui que Deus tem limites. Ele traça limites. É impressionante quando Deus passa uma linha e alguém resolve ultrapassar esta linha. É um perigo muito grande. Quando alguém avança, o sinal vermelho de Deus rola. Na grande misericórdia de Deus, há um espaço aí onde os homens circulam dentro dessa misericórdia. Porém, quando essa linha tênue ela é ultrapassada, corre-se um perigo muito grande. Porque nós estamos trabalhando aqui dentro de uma dinastia, quando Deus fez algo para que um homem fosse salvo. Nabucodonosor. Deus levou ele a se tornar um gado, viver entre os animais, para que ele fosse salvo. E hoje nós vamos ver que o seu neto não teve essa oportunidade. Deus não tirou ele desta festa como doido, como animal, levou para o pasto. Deus entrou com uma ação e executou de forma imediata. Não houve tempo para nada. Ou seja, morreu sem estar preparado. Então existe, irmãos, uma linha invisível que o homem não vê. Ele ultrapassa. E aí corre-se o grande perigo. No livro de Isaías, no capítulo 13, versículo 19, 20, nós temos uma profecia a respeito da Babilônia. Os irmãos que estão com sua Bíblia, é bom a gente começar com esse versículo, porque já havia sido profetizado por Isaías a queda da Babilônia. Antes que Nabucodonosor chegasse, Deus já havia profetizado o fim da Babilônia. Então Deus não é pego de surpresa, tudo está dentro de um plano, Deus já enxerga tudo no mesmo tempo. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus a transtornou. Nunca mais será habitada, nem reedificada, de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Olha aí, irmão. Realmente é algo que nos impressiona. 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías já tinha dito o que ia acontecer com a Babilônia. Ela ia levantar com muita glória, mas seria abatida.
seria abatida. Muito bem. Introdução. A lição dessa semana mostra mais uma vez a soberania divina após a morte de Nabucodonosor em 562 a.C. e viu Merodach, o seu filho, sucedeu o trono babilônico. Entretanto, 2 anos depois, Merodach foi assassinado pelo seu cunhado, Neriglissar. Mas quem assumiu o trono foi Nabonido, o genro de Nabucodonosor. Nabonido era pai de Belsazar, a qual se tornou corregente com o seu pai. 3 anos mais tarde, cruel, devasso e profano do sagrado são adjetivos ainda leves para qualificar Belsazar. Foi numa noite de festa regada a muito vinho e prostituição que o rei Belsazar viu o reino escapar da sua mão e teve a sua morte decretada. O reino babilônico daria lugar ao Medo e Persa, representado pelo peito de braço de prata da estátua sonhada por Nabucodonosor. Então, irmãos, na verdade, os irmãozinhos, não sei se os irmãos entenderam bem aqui a introdução, Belsazar não era filho de Nabucodonosor. A Bíblia fala Belsazar, seu pai Nabucodonosor, porque era uma forma deles assim tratar a linhagem real. Ele não era filho de Nabucodonosor. Ele era, na verdade, neto. O filho dele, que assumiu o trono e governou por 2 anos, foi Evil-Merodach. Esse Evil-Merodach, ele assumiu o trono, mas ele foi assassinado através de uma conspiração, porque esse Neriglissar, esse cunhado, ele resolveu adquirir direitos reais dentro do palácio, através de um filho de Nabucodonosor, o caçula. O nome dele eu marquei aqui, Labache Marduk, esse era o caçula, e através desse garoto, desse menino, que entrou com meios para reconhecer direitos reais, e na verdade, não conseguiu. Então, houve uma rebelião, e ele matou o filho de Nabucodonosor, Evil-Merodach, e naquela conspiração, e quem assume o governo, e quem vai assumir, e, na verdade, ele acabou não assumindo. Os generais, na época, as lideranças, o exército, entendeu que ele não poderia assumir, e quem assumiu, na verdade, foi Nabonido. E ele acabou assumindo, e mais tarde, o reino já enfraquecido, ele, através de um acordo, ele colocou o seu pai o seu filho, para governar, que foi Belsazar. Então, Nabonido, ele era o rei. Porém, ele usava uma ala de trabalho, mas no campo de batalha. Ele fazia grandes viagens, o reino já estava muito enfraquecido, em virtude de grandes problemas, tantos problemas, o reino já estava em decadência. Então, Belsazar foi um corregente, foi um rei que foi estabelecido por ele, mas, na verdade, Belsazar ficava mais na Babilônia. E Nabonido ficava mais fazendo grandes viagens, guerras. Então, assim que estava o reinado ali na Babilônia. Nabonido fazendo grandes viagens. E Belsazar, o filho, empossado pelo pai,
estava ali reinando dentro desta magnífica cidade, que era ali a Babilônia. Então, na verdade, quando a cidade foi tomada, Nabonido nem estava ali. Quem estava era o filho fazendo uma grande festa, dando um grande banquete. Os irmãos entenderam? Amém? Muito bem. Então, irmãos, esse era o quadro que estava ali. Então, na verdade, a cabeça de ouro estava para terminar. Estava no fim. E quem ia assumir é exatamente como o rei Nabucodonosor sonhou. Cabeça de prata, peito, os braços de... Não, cabeça de ouro e o peito, os braços de prata. Os dois braços significando Medo e Persas. Assim estava decretado já por Deus. É impressionante, irmãos, como a gente vê a história, a gente começa a ver Deus já dizendo antes o que ia acontecer. Deus disse, vai ser assim e assim vai suceder. Não muda. É como nós estamos aqui e Deus já disse, no fim será desta forma. Então não vai ter mudança. Independentemente de como o homem se comportar ou não, vai acontecer. Amém? Essa cidade, irmãos, que nós vamos tratar, era uma cidade realmente magnífica. É uma cidade de um poderio muito grande, um tamanho. Eu trouxe aqui para os irmãos qual o tamanho dessa cidade. Realmente impressiona. A cidade, irmãos, da Babilônia, ela tinha 96 quilômetros de muro. 96 quilômetros de muro. Esse muro tinha 25 metros de largura. Ela tinha 25 portões de cobre. Ela tinha uma imagem de Marduk no grande templo, e essa imagem tinha 22,5 quilos de ouro. Era uma cidade realmente muito protegida. Havia ali 50 templos dentro da cidade, dedicado a Marduk. Nabucodonosor levantou ali nessa cidade um jardim suspenso, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Então, realmente era algo assim impressionante. Uma cidade de 96 metros, 96 quilômetros de comprimento. Isso vai dar mais ou menos uma cidade com um raio de 15 quilômetros. É uma cidade cercada com um muro de 96 quilômetros e 25 metros de largura, 25 metros de largura esses muros. Irmãos, era algo que, assim, uma fortaleza, que um muro de 25 metros, era uma cidade que alguém que estivesse ali se sentia muito protegido. 25 portões, quer dizer, ou seja, as coisas bem guardadas, bem guarnecidas, aqui ninguém entra e aqui ninguém sai. Então o rei Belsazar, ele se sentia dentro de uma cidade como se fosse assim, estou dentro de uma fortaleza, essa cidade está bem cercada, com muros de uma largura, os portões, tudo bem protegido, então eu posso fazer aqui o que eu quiser, não vai acontecer nada. Aqui ninguém entra e aqui ninguém sai sem a minha ordem. Na verdade, é um pensamento muito equivocado, porque com toda esta fortaleza, com todo esse aparato, ele não sabia que ele estava mais frágil do que nunca. E foi dentro de um lugar que ele nunca esperava que aconteceu a grande tragédia.
Porque você armar uma festa, no momento dessa maior alegria, a coisa se acabar, porque uma festa dessa foi preparada de forma assim antecipada com um tempo. Porque dar uma festa para 10 pessoas é uma coisa, mas você dá uma festa para 1000. E, na verdade, irmãos, esse 1000 aqui era só os grandes. Porque aqui o versículo 1 fala assim, e o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes. Então, há pesquisadores que chegam até a 4.000 pessoas. Porque 1000 era só os convidados grandes. Agora, criança, adolescente, as família, não era considerado como o grande. O grande era só o cabeça. Agora, estava ali as mulheres, as concubinas, parentes, e assim sucessivamente. Então, se falar num número pequeno, assim até com uma modéstia, 4.000 pessoas. Então, para você dar uma festa para 4.000 pessoas, você precisa de um espaço físico considerado. Ou seja, todo um preparo. Aqueles que vão servir, todo um trabalho do vinho, a bebida, a comida, todas as mesas. Enquanto o pai estava na guerra, enquanto o pai estava tentando defender o império, o filho dando uma festa, sem se preocupar com nada. E há quem diga que ele já estava preparando um assalto, tentando conquistar a liderança dos grandes para tomar até o reinado do pai. Porque o homem era cruel. O homem era, aqui a nossa lição fala, que ele era um devasso, ele era um profanador, ele era um assassino. Aqueles que se levantassem contra ele, ele mandava executar. Então, para tomar o governo do pai, não custava nada. O pai em plena batalha e ele dando banquete, sem se preocupar com nada. Isto no momento em que o império estava passando por grandes dificuldades. Ele estava dando festa. Só pensava em festa e em banquete. E não queria saber de festa pequena. A festa que ele dava era a festa realmente para assustar. Bom, vamos ver o que aconteceu com esse homem que resolveu zombar de Deus. Zombar de Deus. O rei Belsazar deu um grande banquete para os maiorais do seu reino. A festa correu no palácio babilônico, mas ele não demonstrou nenhum escrúpulo com a religião alheia, o judaísmo. Embriagado, o rei mandou vir os utensílios sagrados do templo de Jerusalém, trazidos como espólio de guerra por seu avô, Nabucodonosor, para serem usados no banquete por ele oferecido. Homens corruptos e prostitutas profanariam o sagrado, uma orgia com o que era santo. Belsazar foi longe demais, pois para satisfazer os seus instintos baixos, frívolos e profanos, escarneceu de Deus de Israel e do seu povo. Aqui, irmãos, Belsazar, ele não se contentou com a festa apenas. Ele não se contentou. Porque Nabucodonosor, ao entrar em Jerusalém, Nabucodonosor entrou em Jerusalém com uma autorização de Deus. Deus usou Nabucodonosor como uma vara para fazer como que o seu povo se curasse da idolatria. Mas Nabucodonosor, ele fez aquilo que se fazia de costume. Eles entravam na cidade, pegavam aquilo que era de melhor, seja
os homens, os jovens inteligentes, assim eles procediam desta forma. Quem eram as pessoas mais importantes da cidade, desse reino? Então, o governo opressor saqueava o material humano e também tirava aquilo que tinha de precioso, ouro, prata, pedra preciosa. Nabucodonosor entrou em Jerusalém e viu que lá no templo tinha o quê? Peças importantes, de ouro, de prata. Então ele saqueou. E quando chegou na Babilônia, ele levou esses objetos sagrados e colocou dentro do seu templo. Quem sabe pensando, o meu Deus é maior do que esse. O nosso Deus nos deu essas terras e nós vamos subjugar esse povo e essas peças de prata, esses vasos, vamos guardar aqui no nosso templo. Templo ali que não faltava. E agora, Belsazar, ele vai atravessar uma linha que ele não deveria ter atravessado, irmão. Ele não devia ter atravessado. Porque festa, irmãos, as pessoas fazem. Festa as pessoas dão. Muitas festas, muitos carnavais, tantas coisas acontecem. Agora, esta festa aqui, ela, depois de um certo tempo, ela começa a tomar um outro caminho. Porque ela foi regada a muito vinho, a muita bebida, e a bebida, irmãos, ela geralmente começa a externar, ela desliga os freios do homem. A bebida ela tem essa característica, essa propriedade de aquilo que está freado, quando a pessoa toma a primeira, a segunda, a terceira, depois de um certo tempo a bebida solta os freios. Mostra. Começa a externar aquilo que está ali oculto. Começa a externar o que está oculto. Quantas pessoas estão hoje atrás das grades por causa do álcool? Quantas pessoas se tornaram assassinos por causa do álcool? Quando ele se voltou em si, aí foi ver o que aconteceu. Tragédias e mais tragédias acabam acontecendo no trânsito. Por quê? Porque antes de ele pegar o volante, ele entrou num bar ou uma reunião e começou a beber, e depois pegou o volante do carro. Quando ele não tira a sua vida, ele tira a vida de famílias. E acontece assim grandes tragédias. Nós poderíamos falar de tantas coisas que o álcool, essa bebida, o homem se torna, começa a mostrar o que ele tem no coração. Às vezes a pessoa tem vontade de fazer alguma coisa, mas em sã consciência ele não tem. Então o que ele faz? Ele bebe. Porque ele bebendo, aí agora ele tem coragem de fazer aquilo que ele desejava fazer. E foi isso que aconteceu. Insensatez e a crueldade do autocrata Belsazar. Segundo os historiadores, enquanto o pai de Belsazar, Nabonido, estava no campo de batalha para defender os interesses do reino, ele, Belsazar, divertia-se com mulheres e amigos para satisfazer as suas paixões. O festim de Belsazar era incompatível com o período do enfraquecimento do Império da Babilônia, habituado a ter tudo ao seu alcance. O rei não hesitava em fazer a sua vontade prevalecer, tanto para matar os seus oponentes, quanto para cercar de pessoas e de sua equipe. Belsazar era um homem
cruel. Então, você nos percebe que ele não vive o tempo real. O tempo real, ele devia estar associado ao seu pai, né? O reino estava enfraquecido, as coisas não estavam indo muito bem, e ele, irmãos, totalmente à parte de tudo. À parte de tudo. O reino enfraquecido, com tantos problemas, e ele resolve dar uma festa, enquanto o seu pai no campo de batalha. Há pessoas, irmãos, que não caem na real. Ele vive numa realidade totalmente oposta do quadro que está. Ele vive diante assim de um sonho, de uma realidade que não é aquela. E nós precisamos viver a realidade da vida e entender realmente o que está acontecendo. Nós não podemos fazer de conta que não tem perigo. Se tem o perigo. Se você está dentro de uma canoa e você percebe que o negócio a canoa vem vindo de rio abaixo, e a correnteza, e tantos problemas, você não pode deitar nesse barco e dormir. Fazer de conta que não tem nenhum problema. E quando tem problema. Fazer de conta que não existe nada. Quando a pessoa, irmãos, está com as suas emoções abaladas, quando ela está sem estrutura, ela vê as coisas de dois jeitos. Primeiro, tudo para ela é um grande problema. Tudo é um grande problema. Um probleminha desse tamanho, o problema se torna-se gigantesco. O outro lado, quando as emoções estão assim abaladas, quando a pessoa não está dentro do prumo, dentro da posição correta, ela também vê um grande problema, não está vendo nada. Belsazar estava vivendo, o reino estava vivendo um grande problema. Tudo estava indo para o fim. Ele não enxergava. Ele só enxergava uma coisa: eu preciso festejar. Eu preciso dar banquetes. Eu preciso me alegrar. Os problemas estavam enormes, mas ele não via. Então nós, irmãos, precisamos viver a realidade da vida. Se o barco está afundando, você tem que gritar. Você tem que falar com Deus. Você tem que esboçar algum esforço. Você tem que arremeter esse barco para as margens do rio. Não pode deixar a coisa caminhar do jeito que vai indo. Não, alguma coisa precisa ser feita. Buscar em Deus. Mas este rei não enxergava perigo. Se ele estivesse no meio das pessoas, banqueteando. No meu tempo, que assim na minha estrada da vida, eu já encontrei pessoas, irmãos, que para ele nada tem problema. E quando tem? Não. Vivemos num mundo que tem problemas. Temos que saber enfrentar esses problemas e não correr dos problemas. Há pessoas que não querem saber dos problemas que ele tem para ele não poder enfrentar. Eu não quero saber, eu não vou nem médico, para que o médico não me diga se eu tenho alguma coisa para me tratar, deixa a coisa assim mesmo. Não, devemos enfrentar, irmãos, os problemas da vida. E Deus vai nos dar a capacidade para enfrentar. E você ser um vencedor. Amém? Isso é viver a realidade da vida. Porque a vida está passando. A vida passa, irmão. E a vida está dizendo para você, viva bem. A vida está dizendo para nós, viva bem. Você não pode fugir da realidade da vida. Quando a vida está pedindo para você vivê-la bem e viver melhor, de que forma? Encarando ela. Uma festa profana, a despeito da grandeza e da opulência imperial, a festa oferecida por Belsazar é dedicada
aos maiorais do reino era um festejo degenerado, pois ia desde a bebedeira às orgias, com homens e mulheres, onde a luxúria e a riqueza e a ostentação predominam, a prazeres pervertidos e maldades. Assim foi aquela festa dedicada aos seus deuses babilônicos. Havia, a partir do palácio, uma forte influência dos demônios, que confirma que desde o que disse Paulo aos crentes de Coríntios, no capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 20, quando Paulo fala a respeito de sacrifício aos ídolos. Porque há festas, irmãos, que são sacrificadas a ídolos. E nós não podemos fazer parte dessas festas. Quando esses alimentos são sacrificados a ídolos. E nós não podemos tomar o cálice de Deus e tomar o cálice dos demônios. Então há festas, a festa dedicada a santo não sei do quê. E lá está o crente lá. A festa dedicada a não sei o quê. Ah, isso não é nada. Ah, sim, irmãos. Há problema, sim. Nós não podemos participar de qualquer festa. Ah, mas eu fui convidado. Ah, mas você foi convidado, ok. Mas não é porque você foi convidado que você tem obrigação de ir. O convite foi feito. Tudo bem. Agora, entre você ser convidado e você ir, existe um universo, irmão. Ah, mas a pessoa vai ficar chateada porque eu não fui. Que fique. Fique. Você está aqui para agradar a Deus ou agradar os homens? Pedro diz, para nós se importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Ah, mas vai ficar ruim, porque de repente, depois, a pessoa vai ficar chateada. Que fique chateado, não tem problema. Eu pergunto aos irmãos, Daniel estava nessa festa? Era uma festa dos grandes, era dos sábios, era das pessoas intelectuais do reino, e Daniel fazia parte desse grupo seleto dos sábios. Só que ele não estava, porque foi mandado chamar. Eu penso que Daniel estava, sabe o quê? No seu terceiro sono. Daniel estava dormindo no palácio. Ou, palácio não, na sua casa. Estava dormindo, descansando. Ele sabia que estava correndo uma festa lá. Mas sabe uma coisa? Eu vou fazer a minha última oração do dia, porque ele orava 3 vezes ao dia. E vou fazer a minha jantinha. Na época não tinha miojo. Senão ele tinha feito um miojinho. E vou dormir. Lá a festa regada a muito vinho, a muita carne, muita coisa. Mas eu vou ficar aqui com o meu Deus, com o meu miojinho, e vou descansar. De repente, irmãos, alguém entra na sua casa, um desespero que a coisa tinha tomado uma dimensão na festa que tinha acabado tudo. Então, irmãos, nós precisamos saber quais são os nossos limites quando nós somos convidados para certos banquetes, a certas reuniões que não implica muito ao crente. Ele tem que ir se desviando de certos ambientes, certas reuniões que são realmente reuniões preparadas para enaltecer aos demônios. Culto a demônios. E aqui, irmãos, a festa tomou uma dimensão porque várias pessoas embriagadas, o que vira? O que vira? Então era uma orgia ali, irmãos. Ali tinha sexo, mulher com mulher, homem com homem, não tinha controle. Ali não tinha controle. A bebedeira, a orgia foi até o fim. E quando as coisas estavam assim naquela dimensão, vamos ver aqui uma festa profana. Já acabamos de ler.
quando estava nessa dimensão de tantas coisas, o rei, ele resolve, eu vou agora mostrar para esse povo, esses judeuzinhos que estão por aí, dizendo que o Deus dele é o Deus Todo-Poderoso e tantas coisas mais. O meu pai, ou seja, meu avô, trouxe lá de Jerusalém vasos, copos de ouro, e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos beber vinho nesses copos. Eu assim, eu quero até pensar que uma festa com 4, 5 mil pessoas deve ter faltado copo. Deve ter faltado copo, porque existe um ditado, quem é convidado chama mais? Mais quanto? Mais 10? É bem possível que a quantidade de pessoas que chegou ali é além do que eles imaginaram. Deve ter faltado copo. Fico aqui pensando. E chegou a Belsazar e disse, precisamos de mais copo. Bêbado, embriagado como ele estava. Disse, eu sei onde tem copo. Vai lá no templo e pega os copos que meu avô trouxe lá de Jerusalém, aqueles copos de ouro, nós vamos tomar vinho neles. E mostrar aqui aos nossos deuses aqui, irmãos, o ponto que um homem chega quando ele se decide a não se prostrar diante de Deus. Vamos entender um pouco deste homem, a história dele. Segundo os historiadores, Belsazar tinha praticamente a idade de Daniel. Ele viveu dentro de uma casa que ele viu a mão de Deus trabalhar. Belsazar, ele viu o que Deus fez com o seu avô. Ele viu que Deus tinha mandado o seu avô lá para o pasto e fez com que seu avô permanecesse ali um tempo, até que o seu avô reconhecesse que Deus era Deus verdadeiro. Ele assistiu tudo isso, irmão. Ele viu que Deus era realmente o verdadeiro Deus. Ele viu que o seu avô enalteceu o Deus de Daniel lá no palácio. As ordens que Nabucodonosor deu a respeito do Deus de Daniel. Irmãos, uma coisa é você não saber, e a outra coisa é você saber, mas você não quer reconhecer que esse Deus é o Deus verdadeiro. A luz havia se acendido no palácio, através do seu avô. O seu avô tinha reconhecido o Deus de Daniel, mas ele não queria. A sua vida devia ser regada ao luxo, à orgia e aos pecados. E aos seus deuses. Como diz a nossa lição aqui, no nosso texto áureo, quando Daniel diz a ele, e te levantaste contra o Senhor do céu. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, e de madeira e de pedra, que não veem e não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Ou seja, irmãos, Belsazar, ele não era um homem que desconhecia o Deus de Daniel. Ele tinha conhecimento. Esse é o problema. Ele sabia, mas ele não queria. A vida dele, ele se disse, eu não vou querer esse Deus, eu prefiro esse, mesmo ele sabendo que aquele Deus era um Deus poderoso. Isso aí, irmãos, é um perigo muito grande. Ele passou a vida inteira vendo dentro de casa coisas fortes. Porque imagine só o seu avô se tornar um bicho, e de repente ele sai daquele estágio e volta, e engrandece o Deus, e ele assistindo tudo. Mas ele não quer.
Ele prefere agora arrumar um carnaval da morte. Um banquete da morte. Ele prefere agora realizar uma festa que vai decidir a sua história. E ele vai ter aqui uma soma de perdas. Ele vai perder o reino, ele vai perder a vida, e ele vai perder a vida eterna. Olha quantas coisas uma pessoa perde num dia só, irmãos. Ele perde o reino, ele perde a vida, e ele perde a oportunidade de ser salvo. É coisa muito séria, viu, irmãos? Sem ter chance, irmãos. Não teve chance. Para Nabucodonosor, Deus deu a ele um tempo para viver uma vida no pasto. Deus deu tempo para ele, 1 ano para ele se recuperar, para ele analisar, 1 ano. E depois ele recobre a consciência e ele entende que Deus é Deus. E lá no final ele vai engrandecer, vai bendizer e vai dizer que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Mas esse aqui não teve. Ele não teve tempo. O tempo que ele teve foi para dizer para as pessoas: se vocês me ajudarem a saber o que está escrito, vou dar isso a vocês, vou dar isso a vocês, vou dar isso a vocês. Sem saber que ele não ia poder dar mais nada para ninguém. Ele não tinha mais tempo para mais nada, irmão. Ele fez promessa a Daniel que ele não ia poder cumprir. Ele fez promessa aos sábios do reino que ele não ia poder cumprir. Ou seja, ele estava pensando que a coisa não estava totalmente perdida. Ele entendia que aconteceu algo estranho. Ele estava desesperado. Mas para ele estava seguro. Tem uma passagem no Novo Testamento que diz: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Comamos hoje, bebamos porque vamos morrer amanhã. Lá Jesus fala que, louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Com Belsazar, ele estava, a princípio, pensando que não ia dar em nada. Que não ia dar em nada. Que Deus não estava com nada. Que Deus não estava com nada. Que Deus não era nada. Ele não sabia que a coisa, porque o texto diz que naquela mesma noite, ele foi morto. Foi morto, quer dizer. Então é muito sério quando os limites vão sendo ultrapassados, e as pessoas vão desafiando, a princípio, o ministério, desafiando se o ministério está com Deus, está desafiando a Deus. Se a pessoa está entendendo o que a palavra diz, e ela desafia a palavra, e ela vai desafiando a Deus, ela está caçando a sua própria morte. Porque existe uma diferença quando a pessoa faz por ignorância, quando ela faz por desobediência até, mas quando ela faz para afrontar, ela faz para mostrar que não vai dar em nada, aí o negócio complica. Ele partiu, irmãos, para o sagrado. O problema de Belsazar, além dele ser um rei profano, um rei cruel, ele vai entrar numa área sagrada e ele resolve afrontar a Deus. Quando ele vai buscar aqueles utensílios sagrados, aí, irmãos, ele entra numa área muito perigosa. Porque a festa era uma festa pagã. Como disse aos irmãos, há muitas festas. Há muitos carnavais da vida. Muitas festas que acontecem. Porém, Belsazar, ele, no meio da festa, na bebedeira, aquilo que ele tinha no coração, como disse aos irmãos no início, aquela vontade de afrontar a Deus, desejo
de se levantar contra Deus, desejo de desrespeitar a Deus, ele é aflorado. E no meio da multidão, daqueles que já estavam embriagados, já à alta noite, ele agora vai acenar um desprezo, e a única forma de ele atingir a Deus é profanar o sagrado. Profanar o sagrado. No meio daquela orgia, as suas mulheres, que não eram poucas, concubinas, e no meio de tudo aquilo, ele resolve realizar um desprezo, porque o que ele queria é que aqueles judeus que estavam ali se sentissem pisados. Olha, irmão, é impressionante como a embriaguez leva o homem a esses limites. Então, à medida que os judeus soubessem que o sagrado foi usado num banquete desta magnitude, então, para ele, era uma forma de afrontar o Deus dos judeus. Porque onde tem judeu, irmão, os judeus eles são rigorosos nas suas tradições. E para um rei pagão, isso para eles era um problema. Sabe aquele pessoal assim, isso aí é um crente chato. Daniel, para eles, irmão, era um crente chato. Crente chato, Samuel. Sabe aquele, nossa, não posso nem ver esse crente. Então, os judeus, lá na Babilônica, era o povo chato. Povo chato. No sábado não trabalha. Aquele rigor estabelecido por Deus, eles estavam seguindo. Então, para eles era um incômodo. Então, vamos afrontar este povo. Vamos humilhar este povo. De que forma? Vamos ao extremo. Vamos pegar o que eles ficam dizendo que era sagrado, que eles têm, que estavam lá no templo. Os judeus estão dizendo que aqueles utensílios, aqueles móveis, aqueles objetos são sagrados. Vamos pegar os sagrados que eles dizem que e vamos colocar num momento como esse. Vamos beber vinho nele. Vamos se festejar. Desprezar e afrontar o Deus do céu nunca deu certo para ninguém. É entrar nessa linha e ter problema. Então, à medida que ele entra e está nessa festa, nesse movimento, o tribunal de Deus, irmão, lá em cima é acionado. Tribunal de Deus. Deus tem o seu tribunal. Belsazar, ele foi julgado lá no céu. Ele entrou em julgamento antecipado. Olha, irmãos, que Deus é misericordioso. E nós temos dito aqui várias vezes que assim como o Oriente se põe no Ocidente, assim é a misericórdia do Senhor por gerações e gerações. A misericórdia de Deus é muito grande. Irmão. É muito grande. E eu fico pensando, assim, como Deus tem tido misericórdia de mim. Você não sente assim também? Você não tem esse sentimento de Deus ter tido misericórdia de você? As nossas falhas, nossa pequenez. Às vezes a gente olha assim e fica com vergonha. Meu Deus, o Senhor realmente é misericordioso. O Senhor me ama mesmo assim. E Deus está dizendo, eu te amo. Eu te amo. Porque a misericórdia de Deus não tem fim. Ela vai. Mas aqui, irmãos, este homem entrou num limite, entrou numa área de profanação que Deus armou o tribunal. Esse homem vai entrar em julgamento agora. Vamos ver o que fica. Vamos ver o que vai restar. Se restar alguma coisa, ele ainda vai viver. Mas se não restar, ele não vai viver mais. Mas lembra de Abraão? Abraão disse, Deus não destrói. Aí começou com 50. Por amor de 50 eu não vou destruir, Abraão.
Aí Abraão disse, Senhor, 40. Deus disse, Abraão, 40 eu também não vou destruir. Aí Abraão falou assim, mas não estou conseguindo achar 40. Eu vou baixar para 30. Aí Deus disse, também não vou destruir por 30, meu servo. Aí Abraão, Senhor, não estou achando 30. Vamos baixar para 20. Aí Deus disse, Abraão, por 20 também eu vou poupar essas duas cidades. Aí Abraão disse, meu Deus, não vai ter 20. Senhor, não se ira comigo não. 10. Impressionante, irmão. Deus olhar do céu e ver duas cidades. E havia mais pequenas cidades, pequenas, circunvizinhas, e não achar 10 pessoas que o teme, que o adore. Não é um Deus misericordioso, irmão? Não achar 10 pessoas que dizem, olha assim, eu te sirvo, eu te adoro. E quando essas pessoas encontram alguma coisa que recebe de Deus, e Deus manda chuva sobre essa cidade, manda sementeira, faz germinar a terra, e as pessoas olham para uma imagem e dizem, eu te agradeço. Isso é duro, irmão. Ajoelha. Ainda coloca um dinheirinho ali ainda. Aí passa alguém, pega o dinheirinho e leva embora. E fica essa rotina, irmão. Porque tem gente que não perdoa nem o pé do santo. Passa toda hora ali, vê se tem alguma moedinha e pega. E corre e vai comer um salgadinho, alguma coisa, para atenuar a fome. E assim está a vida. E Deus lá em cima, vendo todo esse sistema, toda essa prática, e suportar, irmãos. Porque nas condições humanas, o homem não suporta. Vê tanto desprezo, dá a bênção e agradece a outro. Deus deu a Nabucodonosor a glória, o poder. E Belsazar estava usando para quê? Para profanar. Para profanar, para orgia. Aí Deus disse, sabe uma coisa? Vamos resolver esse negócio. Vamos abrir uma sessão extraordinária aqui hoje. E vamos resolver a vida desse homem. Porque como ele foi um rei constituído pelo pai, então ele era um rei legal. Ele era um rei legal. A resposta divina foi imediata. Deus interferiu naquela festa, escrevendo a sua sentença. Ou seja, irmãos, houve uma intervenção de Deus no meio da festa. Olha aí quando Deus interfere no meio. Aqui Deus interferiu no meio. Foi exatamente no meio da festa, houve uma interferência de Deus. Ou seja, foi algo imediato. Foi julgado, sentenciado, e Deus só mandou o recado. Deus mandou uma mensagem. Deus fez o julgamento, e depois do julgamento, Deus mandou a mensagem que ele entendeu que isso ia acontecer após o julgamento. Foi resolvido. Vamos mandar aqui uma mensagem do julgamento que foi feito a respeito deste homem. Então, por isso que o nosso comentarista fala assim, a resposta divina foi imediata. Deus interferiu naquela festa, escrevendo a sua sentença na parede do salão. Ou seja, não sabe quando o pastor Fozino está aqui, sabe com mais propriedade, depois de horas e horas de julgamento, que às vezes varam, assim, depois, depende do caso, dias, né, pastor? Leitura da sentença. Às vezes, dependendo do caso, 1 dia, 2 dias, as pessoas que fazem parte dali do julgamento são os jurados, eles ficam separados, eles vão para um hotel, ficam sem comunicação, porque naquele dia não terminou. Depois ele volta no outro dia e assim segue até que é feito o julgamento. Eles entram numa salinha
E vai lá e dá o seu parecer, o juiz pega aquelas notas, analisa o quadro, aí o juiz vai lavrar o quê? A sentença. Depois de tudo pronto, o réu está aqui, o jurado está ali, plateia, aí o juiz vai dizer, você foi, diante de tudo isso aqui, você vai receber 25 anos, 15 anos, 30 anos de reclusão. E assim sucessivamente. O que Deus fez foi exatamente isto, irmãos. Só que isso não foi feito numa esfera terrestre. Foi lá em cima. O barulho das taças e dos jarros de vinhos, bem como a alegria de outrora cessaram. Tudo aquilo que era festa, tudo aquilo que era alegria, tudo aquilo que era contentamento, um pouquinho de vinho aqui, um pouquinho de vinho ali, aquela festa toda, de repente cessa tudo. De repente para tudo. E alguém diz, hey, tem uma mão escrevendo ali. Bastou, irmão. Bastou. Na grandeza de Deus, Deus não precisou colocar assim algo ali, armas, bombas. Não precisou fazer nada disso, irmão. Bastou um dedo escrever algumas palavras, acabou a festa. Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como faz cessar o banquete. Deus sabe como alguém diz, mas como é que Deus não... Deus deixa Deus trabalhar, irmão. Mas Deus está permitindo, deixa Deus trabalhar. Ah, mas eu não queria esse governo, deixa Deus trabalhar. Eu não queria que acontecesse aquilo, deixa Deus trabalhar. Não, você não é Deus, Deus, Ele está no controle. Deus disse a Belsazar, basta. Essa dinastia para hoje. Haviam se passado 70 anos. 40 de Nabucodonosor. Aquele reinado vai, a cabeça de ouro cessa hoje. Irmãos, quando Deus quer passar um limite assim, Ele traça uma linha, ninguém passa. Deus disse, é hoje, Belsazar, o seu último dia. E o que Ele vai escrever? De modo assombroso e assustador estava escrito a sentença contra o rei Belsazar e o seu reino. Ou seja, não era somente a sua vida, o seu reinado. Acabava. Aquela visão demonstrava o fruto do desprezo do rei babilônico ao Deus de Israel. O reino da Babilônia foi rasgado. Fez-se um silêncio sepulcral no recinto. Ou seja, se alguém pudesse voltar ao tempo e chegasse e olhasse para o rei Belsazar, o meu rei Belsazar estava assim. Copo não fica na mão. Olha, quando a pessoa está assustada, realmente dá um reboliço na pessoa, que a pessoa não consegue mais coordenar. Uma vez eu peguei um cachorro com o meu carro, e o cachorro gritou tanto debaixo do carro, que eu me assustei, que eu não conseguia embrear o carro, para engatar a marcha. Eu ia pisar na embreagem, não tinha força. Tal foi o susto que eu passei. Tive que parar o carro, mas eu fiquei com medo de parar o carro perto, e o dono ia ali, e ia acontecer alguma coisa comigo. Então eu fiquei em pânico, não sabia se parava, mas não conseguia, porque eu perdi as forças emocionais. E quando você perde essas forças emocionais, ela ataca, você perde as forças físicas. E Belsazar tremia inteiro. E começou a oferecer para as pessoas ser o terceiro do reino. Por que terceiro do reino? Porque o seu pai, Nabonido, ele era o rei. Ele era o segundo. Então ele diria, depois do meu pai, depois de mim, eu te coloco. Mas eu preciso saber o que é isso. Vamos trazer aqui os sábios, mas vamos caminhar aqui. A rainha lembrou-se do profeta Daniel. A mensagem na parede estava numa linguagem ininteligível.
No primeiro momento, ninguém compreendia o que estava escrito. Belsazar convocou todos os sábios para decifrar o enigma. Entretanto, eles foram incapazes de fazê-lo. Quando ouviu as palavras do rei e percebendo um movimento diferente no palácio, a rainha filha de Nabucodonosor, mãe do rei Belsazar, entrou na presença do seu filho para fazer saber o que acontecera. Após inteirar-se do assunto, a rainha lembrou-se de Daniel, um homem de confiança, tanto do seu pai quanto do seu marido. Ele podia interpretar a mensagem que o rei vira, mas Daniel não estava no palácio. Você percebe, irmão, algo impressionante aqui? Não sei se nós conseguiram perceber algo aqui. Irmãos, Daniel era um homem no palácio que tinha resolvido problemas, assim, dificílimo, irmão. Daniel era uma referência para Nabucodonosor de alta magnitude. Não era um homem qualquer no palácio. Não era mais um sábio. Ele tínhamos dado a Nabucodonosor a interpretação de um sonho que ele sonhara e tinha esquecido. Então não era qualquer um homem. Depois, ele deu uma nova interpretação ao rei, dando ao rei orientações importantíssimas. Então, Daniel não era qualquer um. Belsazar se lembrava dele. Para ele, não era ninguém. Não tinha nenhum valor. Se ele vier aqui, ele vai ficar dizendo que as festas estão erradas. Não deve ser assim. Então, era um homem totalmente esquecido pelo Belsazar. Não fazia parte dos seus amigos, não fazia parte de nada. Era realmente um peso morto. Um peso neutro no reino. Quem se lembrou de Daniel foi a mãe dele. Ora, filho, tem um sábio aí. Lembra do seu pai? Aquilo que aconteceu? Mais ou menos. Sei. Não, ele. Então, manda trazer esse homem. Manda trazer esse homem. Daniel entra na presença de Belsazar. Belsazar não via Daniel como um servo do Deus Altíssimo, mas apenas como um dos sábios do palácio. A mãe de Belsazar, contrariamente ao que conhecia, tinha certeza que Daniel era uma pessoa diferente ao seu Deus. Isso significa dizer que a mãe de Belsazar tinha uma posição diferente a respeito de Daniel. Tinha uma posição. Ela olhava para Daniel não como o seu filho olhava. Ela mesma havia testemunhado as proezas do Deus de Israel em outras ocasiões na história daquele reino. Daniel era um homem que não fazia concessões à sua fé. Ele entrou na presença do rei e, após lhe oferecerem presentes, o profeta rejeitou-as diante do imperador. Era tudo que aqueles homens queriam. Posições, presentes, ouro, prata. Daniel disse, olha, eu não quero nada disso aí. Eu não quero ser terceiro do reino, não quero nada. Deus vai dar a interpretação, essas coisas ficam para ti, ó rei. Irmãos, quando o homem não tem o coração nas coisas desta vida, realmente Deus dá a coisa a algo muito mais importante. Porque o que Daniel vai fazer, homem nenhum na terra tinha condições de fazer. A mensagem era curta e objetiva, mas as palavras eram desconhecidas dos sábios do palácio, e a eles não puderam decifrá-la. Por isso Daniel é chamado, não pelo rei Belsazar, mas por indicação da sua mãe, para desvendar-lhe o mistério. O profeta Daniel tinha o Espírito Santo em sua vida. Por isso, Deus o revelou, o significado daquelas palavras. Aqui, irmãos, Daniel, ele tinha o dom. Não era um dom de tradução, não. Daniel não era um tradutor. Vamos entender isso, irmãos, porque algumas pessoas pensam que Daniel, ele traduziu as palavras. Não foi uma tradução.
Daniel, ele tinha o Espírito de Deus. Ele tinha o dom, não de tradução, mas Daniel, ele tinha o dom da interpretação que Deus havia lhe dado. Ele interpretava sonhos, visões. Deus deu a ele aquilo que nós temos hoje, que é os dons espirituais, Daniel tinha, não como nós temos hoje, mas Deus deu a ele essa graça. Que isso chegava a ele quando assim necessário. Porque há pessoas hoje que têm o dom da tradução de língua. Ele tem as cifras, traduzem a língua. Isso não tem base bíblica, viu, irmãos? A língua estranha, que na verdade a gente chama de língua estranha, ela é língua do céu. Essa língua é falada lá no céu, ninguém traduz aqui na terra. Não existe uma escola que traduz as línguas espirituais, as línguas dos anjos, a língua que Deus, aquilo que você é batizado com o Espírito Santo, o dom de língua, isso não é traduzido. É interpretado pelo próprio Deus. Deus se faz revelar aquilo que é mistério. Aquilo que é mistério. Então Daniel ele recebeu de Deus isto, e ele deu a interpretação. Porque os sábios vieram, olharam, e viram aquelas letras. E o rei, o que está escrito? Não consigo. Chama o feiticeiro, chama os astrólogos, chama os adivinhos. E foram chamando, e no fim chamaram todos e não conseguiram. Sabe por quê, irmãos? Há coisas que são feitas, somente Deus dá o significado, dá a interpretação. Nem o diabo consegue. Isso não estava na esfera humana e nem tampouco, irmãos, na esfera satânica. Porque os feiticeiros estavam ali. Eles olhavam e disseram, não conseguimos, vamos buscar na magia, nos feitiços, nas macumbas, vamos fazer, porque o rei está desesperado, precisa se dar a interpretação. E ninguém conseguia. E como ninguém conseguia, foram passando o tempo, a noite vai entrando, a mãe, que possivelmente, acho que nem na festa não estava, ficou sabendo da confusão. O seu filho está num desespero. O problema, a festa acabou. O rei está em pânico. E ela chega e diz, o que está acontecendo? Olha aí. Olha o que está escrito aí. Ninguém consegue. O rei está desesperado. E ela vai lá, o rei está sentado quase morto. Porque ele percebe, irmãos, que algo aconteceu e ele sabe que ele profanou alguma coisa que não deveria ter profanado. Ele tem essa consciência. Então ele entra em desespero, em pânico. E Daniel é chamado. Ele é chamado e vamos ver o que aconteceu. As palavras escritas na parede não foram interpretadas pelos sábios do império. Estes não achavam o sentido delas. Porém, sem medo e seguro, Daniel as interpretou. As duas primeiras palavras estavam repetidas. Mene, meneu, esse significava cortar ou contado. A palavra tekel tinha o sentido de pesado. A última palavra, parsim, significava dividido. Para interpretar a mensagem, Daniel usou os termos peres, palavra correlata, de parsim. O sentido dela é a mesma desta. Então, dos versículos 26 ao 28, o profeta explicou cada uma das palavras. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino, e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino, e deu aos medos e aos persas. Impressionante.
Deus realmente baixou o decreto. Baixou o decreto. Mene, mene, 2 vezes. Quando a palavra é dita 2 vezes, significa o quê, pastor? Deus, como assim, ele bateu e sacudiu. Mene, mene. Ó, contou Deus o teu reino e acabou. Vou repetir. O seu reino foi contado e acabou. Tekel, pesar-se fosse na balança e achado em falta. Esse pesado na balança aí, irmãos, eu penso o seguinte, que Deus ainda, naquela festa, disse: eu vou pesar a vida desse homem desde o começo até agora. Eu penso que Deus não pesou somente aquele momento. Né, pastor? Deus pegou a vida de Belsazar, do começo ao fim, e vou colocar na balança. Eu vou ver se eu acho alguma coisa que ainda dá sustentação para esse homem. Deus pesou a sua juventude, Deus pesou a sua adolescência, Deus pesou a sua história de vida. Deus colocou tudo ali. Vê se encontrava alguma coisa que desse e disse: eu vou ver se eu acho. Sabe o que Deus achou? Deus achou bebedeira. Deus achou perversidade, crueldade. Deus achou tudo aquilo que... as coisas feitas claras, as coisas feitas, as matanças, tudo que ele mandou fazer que ninguém nem sabia, as crueldades dele, as maldades, tudo Deus pesou. Deus pesou, irmãos, aquilo que a gente não consegue pesar. Existe balança que pesa orgulho? Eu vou comprar uma balança para pesar orgulho. Existe balança que pesa soberba? Existe balança que pesa ódio? Existe balança que pesa esse tipo de coisa? Na balança de Deus pesa. Maus pensamentos. A balança de Deus pesa maus pensamentos. Paulo escrevendo disse: não sabeis vós que os vossos pensamentos serão pesados. Propósitos e intenções. Aquilo que você está maquinando contra o seu irmão. Mas aquilo que você está pensando de bem para com o seu irmão também, Deus pesa. Amém? Se você fica pensando em coisas boas e que você não consegue realizar, Deus pesa. Como eu gostaria de ajudar o irmão Paulo, a irmã Maria, como eu gostaria, mas eu não tenho um recurso. Deus pesa. Pesa, irmão. Pesa. Seu trabalho, a sua ajuda, suas intenções de realizar coisas boas e não consegue. Deus disse: eu vou pesar. Nada escapa. Mas o orgulho, a soberba, do princípio ao fim, Deus pesou tudo. Deu tudo vermelho. Às vezes, quando sinaliza algo errado, o número fica vermelho. E quando fica bom, a letrinha, o número fica verde. No final de tudo, a balança de Deus levou a vida de Belsazar para o vermelho. Não achou nada. Foi longe demais, tanque vazio. Tekel, pesar-se fosse na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e deu aos medos e aos persas. Irmãos, a precisão de Deus é algo, o cálculo de Deus é impressionante. Deus contou, Deus pesou e Deus dividiu. A divisão de Deus é o seguinte: Ele tira e entrega para alguém. Deus fez isso de forma assim muito sumária. Ele cortou, Ele pesou e Ele dividiu. Dividiu, ou seja, Ele entregou o reino para outra pessoa,
para um outro reinado. Ou seja, Deus tira e entregou para alguém. Deus não cortou o reino de Belsazar e a coisa ficou lá sem governo. Não, Deus entregou. O fim repentino do Império Babilônico. Naquela noite fatídica, Deus demonstrou a sua soberania sobre os reis da terra. Ele é o Todo-Poderoso e tem o cetro do governo do mundo em suas mãos. Nada escapa dos seus olhos. Tão logo foi dada a interpretação da mensagem, as honrarias feitas a Daniel, para ser o terceiro homem do império, o rei Belsazar foi morto. O exército de Dario entrou na cidade da Babilônia. Os medos e os persas passaram a reinar no lugar do império da Babilônia. No capítulo 5 de Daniel, aprendemos a lição de que não podemos nos fechar em nós mesmos. Deus não suporta uma vida de egoísmo, soberba e perversidade. Não podemos profanar aquilo que o nosso Pai consagrou como santo. Não sejamos profanos, santifiquemo-nos a Deus com a nossa vida. Segundo os historiadores, irmãos, dois desertores do reinado deu o caminho da entrada. Dário, muitas pessoas falam a respeito desse Dário, porque teve o Dário I. Quem seria esse Dário? O fato é, a Bíblia fala Dário o Medo. Vamos ficar com a Bíblia. Dário o Medo. Ele, com 2 desertores, facilitou as coisas. Primeiro, enquanto o rei dava o banquete, festejava. O carnaval da morte estava lá sendo trabalhado. Lá fora, o rio Eufrates estava sendo desviado. Essa cidade protegida, ela era cortada por este rio, aonde entrava água em abundância para abastecer essa grande cidade. O rei Dário, o seu exército, o Medo, ele entra através desse canal, a pé enxuto. Ele entra com o seu exército e domina a cidade. Depois que Daniel dá as últimas informações, passa com precisão e ainda aponta o dedo para o rei e diz a ele o fato de tudo isso ter acontecido. Você se levantou contra o Deus de Israel. Você não honrou esse Deus. Você honrou os deuses de pratas, de bronze, de pedra. E você não glorificou a Deus. Por isso, o seu reinado acabou. Irmãos, eu penso que Daniel era um homem de muita coragem. Porque esses reis não queriam ouvir isso de forma alguma. E Daniel era um homem de muita coragem para dizer, olha, você fez isso, você fez isso, você fez isso. Naquela mesma noite. Aquela mesma noite. Não quero nada, não quero vestido, não quero prata, não quero governo, eu não quero nada. Você precisa ouvir essas verdades, rei. Sua vida foi isso aqui, ó. Eu acho que quando Daniel chegou naquele banquete, irmão, ele arrepiava. Quando ele entrou lá para dar uma mensagem para o rei, ele olhou aquilo e falou, o que é isso aqui? A festa tinha acabado, mas era final de feira. Aquela sujeira, aquela bagunça. Mas lá que estou me trazendo para me dar uma mensagem para o rei, vou dar a mensagem para o rei. E vou dizer, rei, a sua vida foi só adorar essas coisas aqui. Ó. O Deus verdadeiro, em cuja sua vida está, Deus é que dá a vida a você, você não o honra. Mas isso aqui você honra. Então é o seguinte, ó, mene, contou Deus o teu reino. Tekel, pesar se fosse na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos persas. O exército entrou, irmãos, e foi direto para o palácio. Lá só tinha o quê? O resto de feira e o rei bêbado. Não teve nenhum problema. Ali ele foi morto. Ali ele foi morto.
Acabou-se o império babilônico. Deus levanta agora os medos. Deus levanta os persas. Esse reinado, os irmãos sabem que, naturalmente, quem governou foi Ciro. Ciro abraçou esse reino. E Deus vai usar agora Ciro para fazer o quê? Mandar o povo de volta. Deus usou Nabucodonosor para trazer o povo. E Deus vai usar agora Ciro, que é o persa, para mandar o povo de volta para reconstruir a cidade. O povo de Deus vai voltar curado das chagas. O povo de Deus vai voltar curado dos males. O povo de Deus vai voltar para a terra para adorar o Deus verdadeiro. Deus faz as coisas acontecerem, irmãos. E Deus está no controle. Deus levantou Nabucodonosor e Deus abateu. Deus vai levantar Ciro. Também ele não vai permanecer. Porque Daniel viu ouro, prata, bronze, ferro e barro. Que Deus abençoe os irmãos. Irmãos, vamos passar por esta vida. Vamos adorar ao Senhor.